quase que se pode comparar esta ideologia de esquerda com uma doença, meus amigos. Isto acaba por ser uma doença psicológica. Porquê que eu estou a dizer que isto é uma doença psicológica? Porque quando alguém, por exemplo, quando alguém na sociedade, isto agora em termos de psicologia, não é? Quando alguém demonstra ter um certo complexo de inferioridade, demonstra ter um tipo de, quase que eu posso dizer, de raiva em relação a um grupo de pessoas, por essas pessoas serem detentoras, em termos materiais, de coisas que esta pessoa não tem, quando essa pessoa começa a sentir-se oprimido em relação a opressores, com esta pessoa começa a sentir-se discriminada, que é uma palavra, discriminação é uma palavra muito utilizada pela esquerda, chegamos aqui a uma patologia, chegamos aqui a uma doença, chegamos aqui a uma doença do foro psicológico. Então, a esquerda é uma doença psicológica, é um complexo de inferioridade que vai criar um ressentimento. Por isso é que Roger Scruton e muitos autores, Jean-François Bernstein, houve outros autores que falam-nos numa psicologia do ressentimento. Ou seja, para concluir aqui a análise dos pressupostos do que é a esquerda política, é uma psicologia do ressentimento. Então, quando vos perguntarem o que é a esquerda política, é uma psicologia de ressentimento. É um ressentimento. Geralmente, essas pessoas todas que nós vemos, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN, os socialistas também, normalmente essas pessoas, dentro delas, há uma certa psicologia de ressentimento. Elas estão ressentidas. Nós vemos elas a comentar na televisão, muitas vezes, elas imaginam um bode expiatório, não é? Para elas, aquelas pessoas são pessoas que defendem o grande patronato, que defendem... elas imaginam na cabeça delas que há uns opressores, não é? Uns opressores que detêm meios económicos, que querem controlar a sociedade. Eles chegam a imaginar que essas pessoas querem invadir o Portugal e o mundo. Elas na cabeça delas, porquê? Porque é uma psicologia do ressentimento. Elas estão ressentidas. Geralmente, todas as pessoas que têm este complexo são pessoas que tiveram problemas na infância. Pessoas em que os pais batiam, porque os pais bebiam, pessoas que foram pais separados, que foram deixados entregues completamente à sociedade. Muitas delas tiveram em portanto, centros de acolhimento e, digamos assim, orfanatos. São pessoas que tiveram problemas psicológicos muito grandes. Geralmente, essas pessoas que defendem isso, quando alguém tem raiva de outra pessoa porque acha que essa pessoa tem uma posição social mais alta, que é isso que acontece. Muitas vezes isto é uma psicologia do ressentimento. Então, a esquerda política, a chamada esquerda e principalmente a extrema-esquerda, essa extrema-esquerda que vai para o extremo é um puro ressentimento psicológico que vai na cabeça dessas pessoas. Porque, meus amigos, rejeitar tudo o que é tradicional, rejeitar a propriedade privada, abraçar o igualitarismo de uma forma utópica, querer apoderar-se de todos os meios de produção de uma sociedade, não é? A subordinação da análise política à análise económica, a defesa de uma cultura de inclusão que deve ser obrigatória para todos, a defesa das periferias em relação ao centro, a defesa das ideologias inclusivas, do complexo do ressentimento em relação às sociedades ocidentais, que nós devemos pagar aquilo que os nossos antepassados já andaram a fazer. Sabe-se lá o quê, não é? Que cria este binómio opressor-oprimido, tudo isso é uma patologia séria e psicológica de ressentimento. Portanto, é isso que é a esquerda. O resumo da esquerda é isso, meus amigos. Então, vamos agora, feito este diagnóstico, esta análise, por isso é que há muita gente que chama esquerdopatas. Porquê que nós vemos às vezes no YouTube,
alguns youtubers, estes esquerdopatas, aquilo é uma esquerdopatia, aquilo é uma doença, meus amigos. A esquerda é uma doença. O próprio Roger Scruton está a entender isso no livro dele. E por isso é que o título do livro, Tolos, Impostores e Incendiários. Veja bem o título do livro deste autor. Então, antes de irmos aqui que eu quero aqui mostrar no final uns 5 livros interessantes, vamos agora nos ater um pouco a uma coisa que tem acontecido aqui, principalmente agora aqui na Europa. E nós estamos a ver este fenómeno, porque isto é um fenómeno, aquilo que eu vou falar, principalmente agora com a vitória de Donald Trump, e com tudo o que a administração de Donald Trump está a fazer neste momento, ou seja, estão a desmascarar, digamos assim, tudo o que uma certa esquerda andou a fazer nos Estados Unidos. Esquerda esta aliada com os poderes financeiros, que nós vamos ver depois aqui num livro que eu vou falar no fim. E o que é que acontece? Este fenómeno que eu estou aqui a falar não é mais do que a ocupação dos meios culturais e os meios mediáticos. Ou seja, vou dar aqui o exemplo de Portugal. Os nossos meios culturais e mediáticos, os meios culturais, por exemplo, o teatro, o cinema, os programas televisivos e culturais que dão muitas vezes nos canais de televisão aberta. Depois temos os meios mediáticos, a comunicação social, que são as televisões, as rádios, as revistas, os jornais, na internet, tudo o que são sites oficiais, nas plataformas como o YouTube e por aí fora são, portanto, os podcasts, geralmente todos da esquerda, não é? Da chamada esquerda, a maior parte das vezes pertencem a esses meios de comunicação. Tudo isso, meus amigos, toda esta comunicação social e todo este meio cultural está completamente ocupado. Esta é a palavra que eu quero aqui utilizar neste vídeo. Está completamente ocupado por estes, por estes atores que pertencem à nova esquerda, pertencem ao socialismo e à nova esquerda. Estes atores estão nas televisões todas. E muitas vezes, nós somos obrigados a desligar praticamente a televisão. Quem ainda vê a televisão, porque muita gente deixou de ver. E também, o que é que isto está a criar? Está a criar que estes canais de televisão estão a cair em termos de audiência. Portanto, a audiência cada vez mais está a cair, porque muita gente está a deixar de ver. As pessoas estão a procurar informação noutros meios, porque existem muitos outros meios para se poder ter informação, não é? E o desespero é tão grande, que isto está a criar uma censura. Está a criar, por exemplo, nós estamos agora aqui em França, eu vou dar aqui o exemplo do canal C8, que é um canal que foi censurado, deixou de poder emitir. Um canal de televisão que deixou de emitir, e parece que estão a falar que agora vão continuar, e parece que o objetivo também é censurar CNews. Porquê? Porque são canais que não seguem esta ideia, estas ideologias que eu falei hoje. Não são canais de esquerda, são canais que defendem valores mais tradicionais, valores conservadores, valores que se podem, de certa forma, no eixo horizontal, classificar dentro da direita, valores que defendem uma visão patriótica e popular, ou populista, como queiram nos chamar. E tudo isto sai do âmbito desta visão, desta esquerda ideológica. E esta esquerda ideológica, a reação dessa esquerda ideológica, que está completamente apavorada com aquilo que aconteceu com Donald Trump. O Donald Trump neste momento está a crescer. Estão a ver crescer
os chamados partidos populistas em toda a Europa, não é? Há cada vez mais pessoas que rejeitam estas ideologias que eu falei hoje, que fiz aqui a decriptagem, não é? E esta comunicação social, em vez de se adaptar, não é? Em vez de ter um processo de adaptação, o povo agora está a ficar mais conservador, o povo agora está com ideias mais à direita, mais populares, então nós vamos começar também a seguir, não é? Porquê? Porque os meios de comunicação servem as populações, não são as populações que servem os meios de comunicação, meus amigos. Porque se forem as populações que servirem os meios de comunicação, vai acabar que as populações se vão separar, digamos assim, dos meios de comunicação. E vai haver um fosso, como já está a acontecer. Como aconteceu nos Estados Unidos, como já está a acontecer em França e em muitos países. Na Alemanha está a acontecer isso. Um fosso muito grande entre a comunicação social e as populações, que começam a rejeitar. Porquê? Porque cada vez que que assistem à comunicação, não é? Neste caso as televisões e por aí fora, as revistas é a mesma coisa, os jornais, a rádio está impossível aqui em Portugal mesmo. Os jornais é a mesma coisa, as revistas é a mesma coisa. Nós temos jornais, eu não vou aqui dizer os nomes, temos jornais que parece que nós estamos aqui a ver os partidos da nova esquerda e os partidos socialistas. Portanto, aquilo é tudo... parece que nós estamos a assistir... portanto, aos anos 20 e aos anos 30 e aos anos 40 na antiga União Soviética, ou na própria China, não é? Do Mao Tse-tung, não é? Ou em Cuba, ou nesses países assim. Então, porquê? Porque esta comunicação social abraçou esta visão das universidades e das faculdades. Todos os pressupostos que eu aqui analisei, os jornalistas, vamos agora ver as causas, os jornalistas, os comentadores, os pivôs, os redatores, os diretores de operações dentro das televisões, das redações, todos eles, a maior parte, praticamente quase todos, vêm das universidades portuguesas, como a ISCTE, como essas universidades todas, em que